Paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e, se você não for inscrito ainda em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Quando você, gente, se inscreve, quando você, gente, faz um comentário, quando você dá um like, quando você compartilha esse vídeo, você está ajudando de uma forma simples o nosso canal. Então, se você quer nos ajudar a continuar fazendo esse trabalho, você pode dar o triplo C, curtir, compartilhar e comentar, tá bom? Muito bem. Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que traz como título a nossa identidade cristã em um mundo hostil. Essa dinâmica tem como objetivo mostrar que manter a nossa identidade cristã em uma cultura hostil é uma prova da fidelidade que temos ao Senhor. E o que é que você vai precisar, gente, para esta dinâmica? Você vai precisar de uma carteira de identidade, certo? Vai precisar de pedaço de papel em branco. Você pode pegar uma folha como essa e cortar em 4 partes, tá? Dividir ela em 4 partes, já dá tranquilo. Você vai precisar de marcadores, tá? Vai precisar de caneta também para os seus alunos, tá? E uma caixa. Caixa de tamanho médio, tá? Para você usar na dinâmica. E aí, gente, você vai separar sua carteira de identidade, não é? Tomar ela nas mãos. Vai tomar nas mãos também os vários recortes de papel, né, que você pode dividir em 4 partes também, junto com caneta, tá? E a caixa que você vai precisar também. Bom, você vai iniciar a dinâmica com uma breve reflexão sobre a importância da identidade cristã. Fale sobre como a identidade ela é o que nos define e nos diferencia, e como cristão, a nossa identidade em Cristo ela deve ser visível. Tudo isso você vai mostrar com a sua identidade na mão, tá, gente? E aí você pode ler um texto da Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E mais uma vez, você vai mostrar sua carteira de identidade para os seus alunos e vai perguntar o que essa carteira representa. Bom, discuta brevemente como a carteira de identidade ela serve para nos identificar de uma maneira oficial. Relacione isso com a identidade cristã, explicando que assim como uma carteira de identidade ela nos identifica legalmente, a nossa fé e os nossos valores, ele nos identifica como seguidores de Cristo. Muito bem, depois que você explicar isso, aí você vai distribuir folhas de papel em branco, né? Os recortes que eu disse para você que deve ser feito dessa folha, dividida em 4 partes, tá? Então você vai entregar para os seus alunos, tá? Essas folhinhas de papel em branco, juntamente com canetas, certo? Para os seus alunos. E aí você vai pedir que cada um deles escreva uma palavra ou uma frase que eles acreditam que descreve a identidade cristã. Palavras como amor, né? Vai identificar um cristão. Fé, compaixão, justiça, né? Então são palavras que nos definem como cristão. Então eles vão escrever isso aonde? Na folha de papel, tá? Que foi recortada e passada para ele. Depois que eles escreverem, aí você vai pedir que eles compartilhem algumas das palavras ou da frase que eles escreveram, tá? Nos cartões, e vai deixar que todos façam isso, certo? Em seguida, você vai apresentar a caixa de papelão para os seus alunos e vai explicar que a caixa de papelão ela representa os desafios e as pressões culturais que tentam esconder a nossa identidade cristã. E aí você vai pedir que os seus alunos coloquem esses papéis dentro da caixa de papelão. E aí você vai fechar a caixa direitinho, tá? Fechou direitinho, muito bem. Então depois que todos terminarem e a caixa estiver bem fechada, você vai
dizer para ele, vai mostrar para os seus alunos como os recortes de papéis, eles estão escondidos da visibilidade da escondeu a visibilidade da identidade cristã, porque neles estava escrito a identidade de um cristão, né, como um cristão pode se identificar com a fé, com o amor, com a compaixão, e toda essa visibilidade foi escondida dentro da caixa. E aí você vai fazer um questionamento. Quais são as caixas ou as pressões que vocês estão enfrentando em seu ambiente que tentam esconder a sua identidade cristã? Dentro da história de Daniel e os seus 3 amigos, vocês percebem que eles entram dentro da Babilônia e ali a identidade deles passa a ser pressionada para que eles neguem ela, né? Há uma espécie de sufoco para que as identidades de servos de Deus, daqueles jovens, possa não existir mais, não é verdade? Então você vai dividir os seus alunos em pequenos grupos, se a sua sala, né, for suficientemente capaz de fazer isso, tá? Se não for, você divide pelo menos em dois grupos, nem que seja de 3, 4 pessoas, tá bom? Então você vai pedir que eles discutam maneiras deles poderem manter a sua identidade cristã visível e forte, mesmo no meio de uma cultura hostil que nós estamos vivendo. Então, eles podem discutir estratégias pessoais, exemplos bíblicos, experiências próprias, né? Principalmente discutir o exemplo de Daniel e os seus 3 amigos. É um exemplo maravilhoso para que eles possam discutir esse exemplo bíblico sobre a questão da identidade cristã. Em seguida, peça que cada grupo compartilhe as suas ideias com todo o grupo, tá? Então, você, depois que terminar todo mundo, eles vão se juntar para compartilhar, cada um, o que eles pensaram, o que eles escreveram, né, compartilhar com todo mundo. Bom, quando eles estiverem reunidos, né, eles podem, como eu disse, compartilhar e principalmente dizer o que eles aprenderam com essa atividade. Discuta como foi o processo de tentar manter uma identidade visível, mesmo com as pressões externas. Pergunte aos seus alunos quais desafios vocês enfrentaram e como isso se relaciona com manter a nossa fé em um ambiente muitas vezes hostil. Reforce a ideia de que a identidade cristã ela deve ser mantida e visível, independentemente das pressões externas que muitas vezes nós sofremos. Conclua essa dinâmica reiterando que manter a identidade cristã dentro de uma cultura hostil é uma prova de nossa fidelidade ao Senhor. Encoraje principalmente os seus alunos a ser sal da terra e luz do mundo, a manter a sua fé e os valores que eles têm como cristão de uma forma visível e forte. Principalmente, gente, porque nós estamos vivendo num mundo onde as pressões culturais, não é, as pressões sociais, elas frequentemente desafiam a nossa fé e os nossos valores cristãos. A Bíblia nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo, ele nos chama a atenção para a importância de manter a nossa identidade cristã, mesmo no meio de um ambiente que muitas vezes se opõe aos princípios bíblicos. A nossa identidade cristã é o que nos define, assim como uma carteira de identidade oficial ela nos identifica perante a sociedade, a nossa fé, os nossos valores, eles nos identificam como seguidores de Cristo. Ser cristão não é apenas uma etiqueta, mas é um modo de vida que deve ser visível para todos ao seu redor. E esse modo de vida é que vai identificar você, é a sua identidade de cristão. Jesus ele nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Lá em Mateus capítulo 5, versículos do 13 até o 16. E isso nos leva
a influenciar de uma forma positiva aqueles que estão ao nosso redor, mostrando a diferença que Cristo faz em nossas vidas. E manter essa identidade é algo desafiador. As pressões culturais, elas tentam nos moldar de acordo com os seus padrões, muitas vezes contrário aos ensinamentos de Cristo. Então nós podemos sentir essas pressões de várias formas, através de valores sociais, né, que promove o individualismo, através do materialismo, do relativismo moral, das provocações sexuais que acontecem nos dias atuais. Então é como se nós estivéssemos constantemente cercado por uma cultura que tenta esconder a nossa verdadeira identidade. Assim como uma caixa, ela pode esconder um objeto precioso em seu interior, assim também acontece com a cultura hoje ao nosso redor, ela tenta fazer a mesma coisa, tá? Então, no meio dessas pressões, nós somos chamados a preservar e a manter a nossa identidade firme. Jesus ele nos alertou que no mundo nós teríamos aflições, mas que também nós tivéssemos bom ânimo. Ele nos encorajou para que tivéssemos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Então, manter essa nossa identidade cristã em uma cultura hostil é uma prova da nossa fidelidade ao Senhor. É uma oportunidade de mostrar ao mundo que, apesar das dificuldades, a nossa esperança, a nossa confiança estão firmes em Cristo. Como nós podemos fazer isso de uma forma prática? Primeiramente, é essencial estarmos enraizados na palavra de Deus. A Bíblia, ela é nossa fonte de verdade e de orientação. E precisamos dela para renovar as nossas mentes e fortalecer a nossa fé. Além disso, gente, a oração ela é vital para manter essa nossa comunicação constante com Deus, buscando uma direção e uma força para enfrentar os desafios diários. Também nós precisamos de quê? De nos esforçarmos para viver os valores cristãos de uma forma visível. Isso significa o quê? Demonstrar amor, compaixão, justiça, integridade em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, na escola, na comunidade onde nós vivemos, na igreja, em casa, em todos os lugares. O evangelho, gente, hoje está sendo deixado de ser aceito e acreditado por muitas pessoas, porque muitas pessoas, apesar de se dizer cristã, mas a sua identidade, a sua forma de se comportar, a sua forma de viver, não reflete isso. Mas quando nós vivemos de acordo com os princípios de Cristo, a nossa luz brilha. As pessoas ao nosso redor podem ver isso e ver a diferença. Outro aspecto importante é o apoio mútuo dentro da nossa igreja, né? No lugar onde nós estamos ali fazendo parte, congregando. Nós precisamos um do outro para encorajar, para orar, para prestar assistência espiritual. Juntos, nós podemos nos fortalecer e nos ajudar, principalmente a manter a nossa identidade cristã no meio das adversidades. Gostaria de encerrar dizendo a você que a nossa identidade em Cristo ela é um presente inestimável, que nós devemos guardar com todo o nosso cuidado, de todo o nosso coração. Num mundo principalmente cheio de tantas e tantas coisas, né? Um mundo que se opõe aos valores do reino de Deus. Nós somos chamados a ser fiéis, a permanecer firme. Então que possamos, pela graça de Deus, manter a nossa identidade cristã visível e forte, sendo testemunhas vivas do amor e da verdade de Cristo em todas as circunstâncias da nossa vida. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.